Imagine um jogador que, quando entrava em quadra, parecia incapaz de errar. Seu mid-range era praticamente automático, um movimento elegante e eficiente que causava frustração em qualquer defesa. Esse é Shaun Livingston, um nome que se tornou sinônimo de precisão e resiliência. Mas a história de Livingston vai muito além de suas habilidades quase perfeitas no mid-range. No início de sua carreira, ele era considerado uma das maiores promessas do basquete, um armador alto, ágil e extremamente versátil, com potencial para dominar a NBA. No entanto, uma das lesões mais devastadoras da história do esporte quase pôs fim ao seu sonho, deixando muitos acreditando que ele nunca mais jogaria. Mas Livingston não apenas voltou, ele se reinventou, encontrando seu espaço como jogador essencial em um dos maiores times de todos os tempos, o Golden State Warriors. Hoje, vamos mergulhar nessa trajetória de superação, brilho e legado, mostrando como Shaun Livingston deixou sua marca na NBA com um arremesso que parecia nunca falhar. 14 from the field. Livingston with a crossover. Livingston sees an opening and throws it down. Livingston pull-up jumper, count it, and a foul. Shaun Livingston era uma promessa rara no basquete. Natural de Peoria, Illinois, ele rapidamente se destacou como um armador alto, ágil e incrivelmente versátil. Com 2,1 metros de altura, Livingston tinha a habilidade única de ver o jogo de uma perspectiva elevada, algo incomum para sua posição. Isso lhe permitia distribuir passes precisos, manipular defesas com sua visão de jogo impecável e ainda criar a oportunidade de pontuar de maneira eficiente. Durante o ensino médio, na Peoria Central High School, Livingston guiou sua equipe a 2 títulos estaduais consecutivos, em 2003 e 2004. Seu desempenho chamou a atenção de olheiros de todo o país, e ele foi amplamente reconhecido como um dos principais prospectos do ensino médio, recebendo prêmios como o Illinois Mr. Basketball e sendo nomeado para o McDonald's All-American Team. Apesar de ter se comprometido verbalmente com a Universidade de Duke, Livingston optou por entrar diretamente no draft da NBA. Em 2004, ele foi selecionado como a 4ª escolha geral pelo Los Angeles Clippers, uma posição que carregava grandes expectativas. Seu estilo de jogo era impressionante. Livingston era capaz de atuar como armador principal, mas também tinha a versatilidade de jogar como ala. Sua habilidade de conduzir a bola, criar jogadas para seus companheiros e atacar a cesta tornava uma ameaça constante. Além disso, sua envergadura ajudava na defesa, permitindo-lhe contestar arremessos e proteger o aro de maneira eficaz. No Clippers, ele começou a mostrar flashes de sua habilidade, encantando torcedores e especialistas com sua maturidade e inteligência de jogo, especialmente para alguém tão jovem. Ele não era apenas promissor, ele parecia destinado a ser o próximo grande armador da NBA, um jogador capaz de transformar uma franquia. Embora sua produção inicial fosse modesta devido à adaptação da liga, era claro que Shaun Livingston tinha um teto altíssimo. Ele não era apenas um jogador comum, ele era uma joia rara, e sua ascensão parecia inevitável. Porém, enquanto o céu parecia ser o limite, ninguém poderia prever a tragédia que viria a seguir e que mudaria sua carreira para sempre. Em 26 de fevereiro de 2007, Shaun Livingston sofreu uma das lesões mais devastadoras já vistas na história da NBA. Durante uma partida contra o Charlotte Bobcats, ele tentou uma bandeja em um contra-ataque. No entanto, ao aterrissar, sua perna esquerda dobrou de maneira grotesca, resultando em uma ruptura catastrófica no joelho. Livingston sofreu uma lesão multiligamentar completa. Rompeu o ligamento cruzado anterior, o LCA, o ligamento cruzado posterior, o LCP, o ligamento colateral medial, o LCM, além de deslocar a rótula, torceu o menisco e danificar cartilagens ao redor do joelho. Sim, ele sofreu tudo isso. A cena foi horrível. Jogadores, torcedores e treinadores ficaram em silêncio absoluto, enquanto Livingston era retirado de quadra em uma maca. Foi um momento que chocou não apenas o time do Clippers, mas toda a comunidade do basquete. Naquele instante, muitos acreditaram que sua carreira estava acabada, e os médicos confirmaram que o cenário era grave. Ele poderia nunca mais jogar basquete profissional. Livingston passou por uma cirurgia completa para reconstruir o joelho, seguida de um processo de recuperação que foi mais difícil e doloroso do que qualquer jogo que ele já havia enfrentado. Sua determinação, no entanto, era inabalável. Ele passou mais de um ano fora das quadras, enfrentando sessões intermináveis de fisioterapia para recuperar a força e a mobilidade do joelho. A reabilitação não era apenas física, mas também mental. A confiança em seu corpo, especialmente para um jogador que dependia tanto de sua mobilidade e agilidade, era algo que precisaria reconstruir do zero. Mesmo após meses de recuperação, a dúvida pairava sobre sua volta à NBA. Seu jogo havia sido moldado por sua habilidade atlética e mobilidade, características que ficaram gravemente comprometidas pela lesão. From fighting the injuries, like the love of the game, sometimes, when you could just wake up and hoop, sometimes you take it for granted. You know what I'm saying? Like you just wake up and just go hoop, you could do that all day. We used to ride around looking for basketball games. So like, I loved the game, study the game, watch y'all come up and,
watched a lot of the old heads come up, kind of was a student of the game. And then, just going through the injury process, it's the mental hurdle of, having to fight yourself, having to battle yourself because you're not playing against nobody, I didn't touch the court for about, 8 months. Ele foi dispensado pelo Clippers e passou os anos seguintes lutando para se firmar novamente na liga. Entre 2008 e 2010, Livingston passou por várias equipes, incluindo Miami Heat, Oklahoma City Thunder e Washington Wizards, sempre tentando provar que ainda podia contribuir em alto nível. A cada oportunidade ele mostrava flashes de seu talento, mas a sombra da lesão e as limitações físicas persistiam. Ele precisou reinventar seu estilo de jogo, passando de um armador explosivo para um jogador mais focado em leitura de jogo, tomadas rápidas de decisão e eficiência no mid-range. A jornada de Shaun Livingston após sua lesão foi uma das mais desafiadoras da história da NBA. Ele não apenas superou a dor física e as limitações impostas por seu corpo, mas também desafiou as expectativas daqueles que haviam descartado sua carreira. Sua resiliência se tornaria a base para o próximo capítulo de sua vida, que seria marcado por uma das histórias de superação mais impressionantes da NBA. Depois de anos lutando para se firmar na NBA, Shaun Livingston finalmente encontrou estabilidade e uma oportunidade real de mostrar seu talento durante a temporada 13-14 com o Brooklyn Nets. Após sua devastadora lesão em 2007, Livingston passou por um longo e árduo processo de recuperação. No entanto, ao assinar com o Nets, ele encontrou um ambiente que valorizava suas habilidades únicas e sua experiência, permitindo que ele tivesse um impacto significativo. A temporada 13-14 foi crucial para o Nets, que havia se estabelecido como uma equipe ambiciosa. Eles contavam com jogadores experientes como Kevin Garnett, Paul Pierce, Joe Johnson e Deron Williams, além do técnico Jason Kidd, que estava em seu primeiro ano na função. Livingston se destacou com um papel fundamental na rotação do time, oferecendo versatilidade, inteligência em quadra e uma presença defensiva sólida. Livingston era um armador de 2,1 metros, algo incomum para sua posição. Isso permitia que ele explorasse mismatches contra defensores menores. Além disso, ele se tornou um especialista em arremessos de média distância, uma habilidade que foi fundamental para sua reinvenção após a lesão. Durante a temporada regular, ele jogou em 76 partidas e teve médias de 8,3 pontos, 3,2 rebotes, 3,2 assistências e 1,2 roubos de bola por jogo, com um aproveitamento de 48,3 nos arremessos de quadra. Embora suas estatísticas não fossem impressionantes à primeira vista, a contribuição de Livingston ia muito além dos números. Ele trazia calma e consistência à quadra, muitas vezes sendo responsável por organizar o ataque do time quando Deron Williams estava fora. Sua visão de jogo e capacidade de encontrar companheiros em boas posições era evidente, enquanto sua habilidade defensiva ajudava a neutralizar armadores adversários. Ele também se destacou como um líder discreto, apoiando seus colegas de equipe dentro e fora da quadra. A passagem de Shaun Livingston pelo Golden State Warriors foi o capítulo mais brilhante de sua carreira. Depois de anos de luta e superação, Livingston encontrou no Warriors a oportunidade perfeita para não apenas se estabelecer na NBA, mas também se consagrar como um dos jogadores mais respeitados da sua geração. Entre 2014 e 2019, ele foi peça fundamental de um dos maiores times da história da NBA, contribuindo significativamente para a conquista de 3 títulos e ajudando a construir uma dinastia. Em julho de 2014, Livingston assinou um contrato de 3 anos com o Warriors. Naquele momento, o time de Golden State já estava em ascensão, liderados por Stephen Curry, Klay Thompson e Draymond Green. No entanto, ainda buscava consolidar-se como uma potência. A contratação de Livingston foi estratégica. Ele traz experiência, inteligência e uma versatilidade valiosa para o elenco. Livingston rapidamente assumiu o papel de armador reserva, liderando a segunda unidade e trazendo consistência ao time. Sua altura incomum para a posição de armador, 2,1 metros, era uma vantagem significativa, permitindo que ele explorasse mismatches também no Golden State Warriors. Na temporada 14-15, sob o comando do técnico Steve Kerr, o Warriors iniciou uma revolução no basquete. Man, it was like basketball nirvana. For real, it was just, and it was a seamless fit. All the pieces to the puzzles fit. Like you got a point guard who was, could play off the ball, right? And he wasn't selfish. He'd get off of it, like you bring it up. You had Klay, who was a sniper out there, didn't need it, and then KD, man, people don't know how much this man is a student of the game. Com um estilo de jogo baseado em movimentação de bola, arremesso de longa distância e defesa intensa. Livingston desempenhou um papel essencial nesse sistema. Embora suas médias na temporada regular fossem modestas, seu impacto era evidente em sua eficiência e no controle que ele trazia quando estava em quadra. Nos playoffs, ele brilhou em momentos cruciais. Golden State venceu a série contra Cleveland nas finais por 4-2, garantindo o primeiro título da franquia em 40 anos.
e o primeiro da carreira de Livingston. Shaun Livingston foi o tipo de jogador que parece uma aula ambulante de como dominar os fundamentos do basquete. Vindo do banco, ele tinha uma missão simples e que cumpria com maestria: mudar o ritmo do jogo e aproveitar cada espaço que a defesa dava. E ele fazia isso com um estilo que só ele tinha. Primeiro, aquele mid-range dele, que poesia. Enquanto o mundo da NBA começava a se obcecar por bola de 3 pontos e enterradas de highlight, Livingston estava ali, tranquilão, fazendo dos arremessos de média distância sua zona de conforto. Ele entrava no jogo, chamava a marcação para o seu lugar favorito na quadra, aquele ponto entre o garrafão e a linha de 3 e bam! Era a cesta na cabeça do defensor. E vamos combinar, ele fazia tudo isso com uma serenidade que beirava o desdém. Livingston tinha um jeito de subir para o arremesso que parecia mais uma dança. O cara usava seu tamanho e envergadura como armas letais. Defensores mais baixos, sem chance. Ele subia tranquilo, acertava e já estava voltando para a defesa antes que eles piscassem. Um momento marcante foi nos playoffs, quando ele parecia ser o cara perfeito para vir do banco e manter o time nos trilhos. Em várias partidas decisivas, enquanto estrelas descansavam, lá estava ele garantindo aqueles pontos consistentes no placar. Não era barulhento, não fazia cara feia, só jogava. Aquela performance de 20 pontos no jogo 1 das finais de 2016 contra o Cleveland Cavaliers é um exemplo perfeito. Ele entrou, botou fogo no jogo e mostrou que não precisava de bola de 3 nem enterrada para ser o diferencial. Of their bench. Além disso, Livingston não era só um pontuador. A maneira como ele distribuía o jogo e ajudava na defesa mostrava o quanto ele era completo. Ele tinha uma inteligência de jogo impressionante, um equilíbrio que tornava qualquer time melhor. E sabe o que é mais louco? Pensar que ele veio de uma das lesões mais devastadoras da história da NBA. Quando você assistia Livingston jogando, mal dava pra lembrar que ele quase perdeu a carreira por causa daquela lesão. Ele transformou cada dificuldade em combustível e isso fazia cada ponto, cada assistência e cada vitória ainda mais especial. Seja no mid-range ou fora da quadra, Livingston era classe pura. Um cara que redefiniu o papel de um jogador reserva e mostrou que com técnica e resiliência dá pra deixar uma marca gigante no jogo. Shaun Livingston é a prova viva de que resiliência e força de vontade pode transformar até mesmo as piores situações em histórias de superação. O legado dele não é só sobre títulos, jogadas incríveis ou momentos decisivos na quadra. É sobre nunca desistir, mesmo quando tudo parece perdido. Lembra da lesão em 2007? Aquela que faria qualquer um pensar que a carreira dele tinha acabado? Foi uma das lesões mais assustadoras da história da NBA. Ruptura no ligamento cruzado anterior, no ligamento cruzado posterior, no ligamento colateral medial, deslocamento da rótula e danos na cartilagem. Só de ouvir já dói. E para piorar, os médicos chegaram a cogitar a possibilidade de amputar a perna dele. Isso mesmo, amputar. One came down the wrong way and it just basically exploded. And so, you know, the hardest part was getting through, you know, the hospital, that whole situation. You know, is my knee, is my leg gonna be okay? And of course, they was talking about the whole, you know, amputation and all that. They threw that around early because of the, you know, blood flow and all that. Once that was good, okay, I'm out the woods. Now what's the timeline? All right, nobody else has done this, so what's the timeline? You know, who's done? You know, who can I bounce it off of? What's the blueprint? Doctors don't have nothing. They ain't give me nothing. So how am I supposed to know when I'm actually able to come back? Where am I tracking at? Right? Where am I ahead of schedule? Am I behind schedule? Where am I at? Para muitos, o jogo teria acabado ali, mas não para Shaun Livingston. Ele passou por anos de reabilitação, lidando com dores constantes, contratempos e a dúvida se algum dia voltaria a ser o jogador que prometia tanto. Era uma batalha física e mental, mas Livingston tinha algo especial. Ele acreditava. Aos poucos foi reconstruindo sua carreira. Não foi fácil. Ele rodou por vários times, sem estabilidade, sem garantias, mas continuou e persistiu. E então, a redenção veio quando ele encontrou sua casa no Golden State. Foi ali que ele deixou sua marca definitiva. Não como uma estrela, mas como aquele cara que fazia o trabalho sujo, o operário silencioso que entregava tudo que o time precisava. Livingston era o símbolo de consistência e inteligência. Sua presença era sinônimo de calma, de alguém que já tinha enfrentado o pior e sabia exatamente o que fazer em momentos de pressão. Mas o legado dele não é sobre o que ele fez dentro de quadra, é sobre o que ele representa para quem está enfrentando dificuldades. Livingston mostrou que não importa o quão fundo você tenha caído, há sempre uma chance de se reerguer. Ele não era apenas um jogador, era um exemplo de como encarar os desafios com coragem e dignidade. Quando você pensa em Livingston, pense em resiliência. Pense em alguém que não apenas voltou ao basquete, mas voltou no mais alto nível, conquistando 3 títulos de NBA e deixando sua marca em uma das maiores dinastias da história. Ele é a personificação de que, às vezes, a maior vitória não é o troféu que você levanta, mas o caminho que percorre para chegar lá. O legado de Shaun Livingston é um lembrete poderoso. Nunca subestime o coração de alguém que se recusa a desistir.